Agora nós temos uma conversa sobre o bate-papo informal do agronegócio e o tema é sobre o fim da obrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa. O assunto é muito polêmico, foi discutido recentemente aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e líderes do segmento estiveram avaliando sobre as possibilidades da não obrigatoriedade da vacina. Estiveram presentes nesse evento líderes do segmento do agronegócio, brasileiros, paraguaios e também bolivianos. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. João, muito bom dia. Bom dia. Não, realmente, a questão da aftosa já trouxe muito problema para o Brasil. Não só do ponto de vista de saúde animal, mas do ponto de vista de saúde financeira do produtor. O último foco que teve da aftosa, a questão de um pouco mais de 10 anos atrás, você teve uma queda do preço do boi impressionante, porque você fechou alguns mercados importantes para a carne brasileira e isso atrapalhou bastante a comercialização. Ô João, o assunto é muito polêmico, dentro e também fora do Brasil. Estamos perto de erradicar a febre aftosa. Será que está chegando o fim da obrigatoriedade da vacina? Olha, a hora que nós conseguimos erradicar a aftosa no Brasil é uma vitória do pessoal da área de saúde animal e do produtor rural, que levou a sério. Porque a questão da aftosa para eliminar teria que ser só com a vacinação até chegar a um ponto e não ter mais o vírus presente no sangue dos animais. Hoje faltam apenas 3 estados da federação para que fechássemos todo o país com status de livre da aftosa, porém com vacinação. A questão da não vacinação, você tem que ter um controle muito rigoroso. Hoje, o único estado da federação que já há mais de 15 anos não tem vacina é Santa Catarina. Ou seja, é possível fazer o estado controlar a aftosa. Basta que haja controle rigoroso de entrada e saída de animais e principalmente de áreas que, porventura, possam ainda ter aftosa. Quando você falou a respeito da presença aqui de paraguaios e bolivianos, é fundamental, ou seja, a América do Sul teria que lutar em bloco para acabar com a aftosa, porque você tem fronteira seca e, infelizmente, não há de faltar alguém que levar a lei do Gerson a sério, né? Tirar vantagem. Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso. Hoje na América do Sul, praticamente é a Venezuela o grande problema nessa área. Os demais países da América do Sul, alguns já não vacinam mais, como o caso do Chile, como o caso do Peru, já não vacinam mais. Ou seja, chegaram ao status de controle absoluto do vírus lá no seu território. Agora, a tomada de decisão de não vacinar é uma questão bem complexa, tem que ser bem discutida, bem avaliada. Não sei se será feita de uma forma unilateral, bloco, todo o país praticamente, ou completar a região sul, depois entrar região por região, e também com acompanhamento rigorosíssimo. Aí a questão técnica é fundamental. Os veterinários, o pessoal de saúde animal tem que estar extremamente presentes, acompanhando, fazendo análise periódica de sangue dos animais, vendo todas essas questões. E também avaliar a questão da fauna silvestre, que alguns animais da fauna podem ser hospedeiros do vírus. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque um país que não tem vacinação e que entra um foco de aftosa, isso você olha na memória nossa aí na Europa, especialmente na Inglaterra, gera um prejuízo muito grande. Ou seja, você tem que eliminar os animais em volta da área afetada, os animais atacados na região, um raio sanitário em volta da propriedade, você tem uns custos muito altos, você tem que ter esses cuidados. Porém, do ponto de vista de mercado, é importante, porque ainda no Brasil não acessa alguns mercados em função de ainda vacinar contra a aftosa. E não é só para carne bovina, é para carne suína também. O Brasil não exporta. A dificuldade que nós estamos tendo para exportar para o Japão, para a Coreia do Sul, é em função de que ainda no Brasil ainda se vacina contra a aftosa. Então, esses países ainda proíbem a importação de carne de países com o status sanitário do Brasil. João, segundo a CNA, o Brasil já decidiu por retirar a vacina, mas agora é preciso saber quando e como fazer isso. Essa ideia é a ponta de um iceberg, né? Ainda vai levar muito tempo para viabilizar essa ideia, será? Vai demorar muito ainda? Olha, eu acho que é uma questão técnica, muito mais do que qualquer outra coisa. Na hora que todos os técnicos tiverem um consenso que dá para fazer, eu acho que não há nenhum risco nenhum.
já que você tem uma experiência aqui no Brasil de 15 anos, de um estado que não vacina. Santa Catarina não vacina e não houve nenhum problema nesse período até agora. Eu acho que, seguindo, a partir desse princípio, eu creio que é uma questão de decisão técnica. Tem que ver algum momento que os técnicos falam, não pode, vamos parar, porque o custo não é barato para o pecuarista. Nós falamos, o pessoal estima ao redor de 600 milhões de reais o custo da vacina. Manejo, normalmente quando o cara vacina contra a fitose, ele já faz outras vacinas, ou faz controle de verminose, ou faz aplicação de clostridium, vacina anti-clostridium contra animais de menos de 24 meses. Então, o manejo existe, e vai ter que existir o manejo. Porém, 600 milhões é um valor apreciável que poderia ser reduzido os custos, sem contar o estresse, etc. E sem contar também a possibilidade de ampliar as vendas externas de carne em função de que o Brasil seria um país com status de sem aftosa e sem vacinação. Para o Grupo Interamericano de Erradicação da Febre Aftosa, são gastos 600 milhões de reais por ano na vacinação de 92 milhões de bovinos em regiões livres da febre aftosa há 20 anos. Será que seria esse momento de representantes do setor reavaliarem a necessidade dessa vacinação? Olha, eu acho que reavaliar estão reavaliando. A questão é uma decisão técnica. Vamos ver. A hora que tiver todo mundo consciente que dá para parar, acho que não existe, se não houver nenhum obstáculo técnico, eu não vejo nenhum problema que se suspenda a vacinação. Mas enquanto não suspender, o senhor e a senhora, na hora de vacinar, capriche. Cuide bem da vacina, não deixe esquentar, mantenha no gelo, aplique nos animais. E é importante que enquanto nós tivermos que vacinar, que façamos bem feito. Como você falou agora há pouquinho, faltam apenas poucos estados para o Brasil ser um país livre da vacinação e livre da fitosa também. Se houver a mudança na condição, se passarmos a ser livre sem vacinação, isso vai mudar muito para os sistemas de vigilância pública? Essa questão da vigilância sanitária é um setor que cada vez mais tem que ser prestigiado pelo governo, tem que ter recursos, tem que ter um plano de trabalho bem eficiente, porque nós estamos falando de fitosa, mas você tem outras doenças que nós temos que trabalhar em cima delas, seja brucelose, uma série de outras doenças. Raiva bovina também. Uma série de doenças que tem que ser trabalhada. Estou falando na questão de bovino, mas na questão de aves, por exemplo, hoje a gripe aviária, o Brasil ainda até hoje nunca teve nenhum caso, mas porém cada vez mais é extremamente importante que isso seja uma medida preventiva. Tudo que for possível para evitar que haja um foco tem que ser feito. Perfeito. João, vamos falar mais sobre esse assunto, assunto bem extenso, merece mais. Interessa ao senhor e à senhora que estão assistindo, com certeza. Merece que a gente converse mais aqui no Bom Dia Produtor. Com certeza. João, obrigado pela participação. Bom trabalho, até amanhã. Até mais.